O impacto emocional na vida de uma pessoa pode muitas vezes lhe trazer consequências como desequilíbrio e desarmonia interior, levando a cometer faltas graves, muitas vezes contra si e contra os outros. A seguir, você conhecerá a história de um homem que atentou contra sua própria vida, e acabou ficando ligado ao local onde cometeu tal infelicidade. O fantasma na firma. Baseado em uma história real. Em um misterioso galpão antigo em alvenaria de 2 andares, numa cidade de interior, funcionava uma empresa. Uma distribuidora de brinquedos. O andar térreo abrigava o estacionamento de caminhões, e neste mesmo andar, por tratar-se de um espaço bastante amplo, muitas mercadorias ficavam armazenadas ao fundo, embaixo de pilares que sustentavam uma galeria entre o primeiro e o segundo pavimento. A galeria era amplamente aberta, e dali tinha-se uma visão panorâmica de todo o primeiro andar. Existiam também salas construídas com divisórias internas de madeira, para abrigar os escritórios no pavimento térreo. A sala do chefe, juntamente com a sala de reuniões, ficava no andar de cima. Lá também haviam mais 2 salas extras. Entre todos os funcionários, corria um assunto de que aquele local era mal assombrado pelo espírito de um homem que enforcou-se ali há muitos anos, devido às dívidas que havia contraído e não conseguiu quitar. A casa deste homem ficava exatamente no mesmo terreno onde anos depois foi construído o galpão que hoje abriga esta empresa de brinquedos. Ao final de um dia de reunião semanal, com todos os funcionários, antes de começarem a ir embora, um deles comentou que havia sentido algo estranho naquele ambiente. Como se ali houvesse uma energia que emanasse tristeza e sofrimento. Este homem era sensitivo, e costumava perceber tais fatos com muita facilidade. Alguns ouviam a história atentamente, outros rabiscavam seus blocos de anotação sem muito interesse no assunto. Foi quando um deles comentou: na sexta-feira da semana passada, quando estava de costas para a porta, ao virar-me consegui enxergar nitidamente um vulto passando entre as caixas. Com um susto acendi também as luzes do fundo, fui até lá para constatar. Arrisquei então chamar e perguntar se havia alguém por ali, mas nada. Nenhum barulho. Ainda bem. Estava com receio de ter outra surpresa. Pessoal, todos estão liberados. A reunião de hoje está encerrada, disse o Sr. João, dono da empresa. Passou-se uma semana, e o Sr. João recebeu um telefonema de um conhecido lhe convidando para participar de um leilão, que ocorreria em outra cidade, mais especificamente em outro estado. Ele a princípio não interessou-se em participar, porém o homem lhe convenceu, dizendo tratar-se de um grande negócio, e que o mesmo teria a chance de arrematar várias peças valiosas por uma pechincha, que posteriormente poderiam ser vendidas por um preço bem considerável. Ele hesitou, pensou, mas acabou topando. O homem passaria na próxima semana para buscá-lo e irem juntos. Ele comunicou sua esposa sobre a viagem, porém ela não concordou, achou a história muito estranha. Insistiu para que não fosse, pois o homem que havia convidado pedia que levasse dinheiro vivo em mãos, mas ele já havia decidido. Então, no final da tarde do dia anterior à viagem, o Sr. João foi até a firma para buscar alguns dólares que estavam guardados no cofre em sua sala. Entrou, subiu as escadas e, chegando na sala, ficou de costas para a porta contando o dinheiro. Estava bastante ansioso, pois acreditava tratar-se de uma excelente oferta. De repente, levantou-se e olhou em direção à porta. Então levou um grande susto, ao deparar-se com um homem em pé parado bem na entrada. Rapidamente ele, achando tratar-se de um ladrão, voltou-se novamente para o cofre e pegou sua arma que estava guardada nele. Quando olhou novamente para a porta, o homem havia desaparecido. Com medo, achando que este pudesse estar escondido no canto de fora, aguardando que saísse para atacar-lhe, começou a bater na parede fazendo bastante barulho, e falando em voz alta que ele deveria sair dali, pois estava armado. Caso não saísse e fosse visto novamente, ele atiraria. Não obteve resposta.
Silêncio total. Ele insistia para que o homem se entregasse. Batia com mais intensidade na parede dizendo: Eu sei que você está aí. Saia agora. Não me obrigue a atirar. Mais nada. Nenhum único ruído. Ele não tinha coragem de sair pela porta, pois temia que o homem lhe apunhalasse. Passou-se muito tempo. Depois de bater incansavelmente na parede, decidiu então colocar o pé para fora para verificar, mas não havia ninguém em lugar algum. Andou por dentro do galpão à procura do homem, no meio da penumbra, mexeu em algumas pilhas de caixas, mas não encontrou absolutamente ninguém. Decidiu então ir embora. Custava-lhe acreditar que o tal homem fosse a assombração que seus funcionários tanto comentavam. Não, não pode ser. Dizia a si mesmo. Como todos sabiam que ele não acreditava nessas coisas, resolveu guardar para si, e não comentar nada com ninguém. Para que não fosse repreendido por haver duvidado. Chegou o dia da viagem, colocaram o pé na estrada. Lá chegando, todos os participantes entregaram aos organizadores como garantia a quantia em dinheiro que cada um levava para o arremate das peças. Era um valor bastante considerável. Ninguém imaginou que tudo tratava-se de uma armação. Acabaram caindo em um grande golpe, e perdendo todo o dinheiro que levavam consigo. E após todos os trâmites com a polícia concluídos, voltou para casa. Lembrou-se do misterioso homem que havia visto naquele dia na firma, antes da viagem, e pensou: acho que estava errado. Aquele homem era realmente o fantasma que viam vagando na firma. Acho que por ter suicidado-se por questões de dívidas, veio tentar avisar-me que não fosse a esta viagem porque acabaria caindo em um golpe. Ele arrepiou-se, e então tudo passou a ter sentido. Desde então começou a dar mais crédito ao que os outros falavam. Um certo dia durante o expediente estavam novamente sentados à mesa de reuniões. A porta da sala estava entreaberta, debatiam sobre os reajustes da nova tabela de preços. Como um sexto sentido, repentinamente seu João levantou a cabeça e olhou em direção à janela, na parede ao lado da porta. E novamente viu a figura do homem em sua direção. Ele olhava fixamente com um olhar perturbado, como se precisasse de ajuda. João atirou-se para trás no encosto de sua cadeira com os olhos arregalados, ficando mais branco que um papel. Subitamente todos sentiram uma alteração no ambiente, uma energia densa propagava-se ali. Era possível sentir uma vibração pesada no ar. Apontou em direção à janela, dizendo: aquele homem está aqui de novo. Estava me olhando na janela. Adolfo, seu funcionário que estava sentado mais próximo à porta, levantou-se e saiu da sala rapidamente. Todos levantaram-se na sequência e o seguiram para fora dali. Parados perto da porta, um deles sentiu um arrepio no braço esquerdo. Ele está bem aqui ao meu lado. Ele avisou. Acenderam então uma vela, colocaram um copo de água em cima de uma mesa que ficava ali, deram-se as mãos e rezaram, para que pudesse fluir boas energias no ambiente, e para todos ali presentes e o espírito que necessitava de prece. Desde este dia, muitas coisas estranhas aconteceram por lá. Pilhas de caixas caíam sozinhas, objetos eram encontrados em lugares diferentes, luzes oscilavam, ruídos misteriosos eram ouvidos a todo momento. Por muitas outras vezes aquele espírito acabou sendo visto naquele local por várias pessoas. Ele ainda persiste vagando por lá até os dias de hoje. Espero que tenham gostado da história. Muito obrigado a você que ficou conosco até o final deste vídeo. Peço que não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Compartilhe e comente. Caso prefira, envie-nos um relato para o e-mail na descrição deste vídeo. Ou deixe sua sugestão sobre histórias que você gostaria de ver aqui no canal. Isso nos ajuda a crescer e continuar a trazer muito mais histórias para você.